E aí? Eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos. Hoje nós vamos entender tudo sobre a Revolta dos Alfaiates, um movimento que aconteceu em Salvador no final do século XVIII, que chamou a atenção porque defendia mudanças profundas na sociedade. Vamos descobrir por que essa revolta aconteceu, quem participou, quais eram seus objetivos, como as autoridades reagiram e quais foram as consequências. Então, meu amigo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e agora vamos direto ao assunto. No ano de 1798, Salvador ainda era uma das cidades mais importantes da colônia portuguesa. Apesar de ter deixado de ser capital do Brasil alguns anos antes, continuava sendo um grande centro comercial e administrativo. Navios chegavam e saíam constantemente do porto. Comerciantes negociavam mercadorias de diferentes lugares e cidades reuniam pessoas de várias origens. Mas por trás desse movimento todo existia uma realidade muito dura. A desigualdade era enorme. Enquanto uma pequena parcela da população acumulava riqueza e privilégios, a maioria enfrentava dificuldades para sobreviver. Os impostos eram altos, o custo de vida aumentava cada vez mais. Os alimentos básicos ficavam cada vez mais caros. Para quem vivia do próprio trabalho, a situação era bastante complicada. A população de Salvador era formada por portugueses, brasileiros, nascidos na colônia, homens livres, pobres, soldados, pequenos comerciantes, artesãos, escravizados e pessoas libertas. Cada grupo ocupava um lugar diferente na sociedade, mas a maior parte das pessoas tinha poucas oportunidades para melhorar de vida. Entre esses trabalhadores estavam os alfaiates. Eles confeccionavam roupas, faziam consertos e atendiam clientes de diferentes classes sociais. Era um trabalho importante, mas que não garantia riqueza. Muitos viviam com recursos limitados e compartilhavam o mesmo sentimento de insatisfação, que atingia outros profissionais como sapateiros, carpinteiros, ferreiros e soldados. Naquela época, as notícias circulavam de maneiras bem diferentes das atuais. Não existia internet, rádio, televisão. Mesmo assim, ideias viajavam pelos navios, pelas cartas, pelos livros e principalmente pelas conversas entre comerciantes, marinheiros, viajantes que chegavam ao porto de Salvador. Foi assim que começaram a circular ideias novas sobre liberdade, igualdade e direitos. Muitos passaram a acreditar que uma sociedade mais justa era possível. Essas conversas aconteciam em oficinas, tavernas, quartéis e até mesmo nas ruas da cidade. Essas ideias despertavam um questionamento importante. Afinal, por que algumas pessoas tinham tanto privilégio enquanto outras viviam em condições tão difíceis? Por que tanta gente trabalha tanto e continua sem perspectiva de melhorar de vida? Pouco a pouco, um grupo de moradores começou a discutir a possibilidade de mudar aquela realidade. Eles acreditavam que a população precisava participar dessas transformações e que a colônia não deveria continuar funcionando apenas para beneficiar a coroa portuguesa e uma pequena elite local. Uma característica marcante desse movimento era a diversidade de seus participantes. Havia militares de baixa patente, artesãos, trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, homens livres, pobres, pessoas negras libertas e também alguns indivíduos com maior nível de instrução. Entre os nomes mais lembrados estão João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Lucas Dantas de Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Eles se tornaram algumas das principais lideranças da revolta e participaram da divulgação das propostas do movimento. Ao contrário do que muita gente imagina, essas pessoas não agiam de maneira totalmente improvisada. Elas conversavam, planejavam encontros e buscavam formas de convencer mais moradores de Salvador a apoiar suas ideias. Uma das estratégias utilizadas foi espalhar panfletos manuscritos pela cidade. Durante a noite, esses papéis eram fixados em locais públicos para que fossem lidos logo pela manhã. O objetivo era chamar a atenção da população e divulgar as propostas defendidas pelos revoltosos. Os textos falavam sobre liberdade, igualdade entre os homens, melhoria das condições de vida e mudanças na forma como a colônia era administrada. Também defendia o fim de diversos privilégios que favoreciam apenas pequenas parcelas da sociedade. Esses panfletos causaram um enorme impacto.
Imagine acordar, caminhar pelas ruas de Salvador e encontrar mensagens questionando diretamente a ordem estabelecida. Rapidamente o assunto se espalhou. Pessoas comentavam o conteúdo nas feiras, nas oficinas, nos mercados e nos quartéis. As autoridades portuguesas ficaram extremamente preocupadas. Para eles, aquelas mensagens representavam uma ameaça à estabilidade da colônia. Se mais pessoas passassem a apoiar aquelas ideias, o controle exercido pela administração portuguesa poderia ser colocado em risco. A partir desse momento, começou uma intensa investigação. Funcionários da administração colonial passaram a procurar os responsáveis pelos panfletos, interrogando moradores, recolhendo informações e tentando descobrir quem organizava aquele movimento. Enquanto isso, os participantes continuavam acreditando que ainda havia tempo para conquistar novos apoiadores. Eles sabiam que não bastava apenas espalhar mensagens. Era preciso convencer cada vez mais pessoas de que mudanças profundas poderiam acontecer. Meu amigo, mas o que eles ainda não imaginavam era que as autoridades estavam cada vez mais próximas de identificar os principais envolvidos. E quando isso acontecesse, a reação da coroa seria rápida e extremamente severa. A investigação avançou rapidamente. As autoridades passaram a oferecer recompensas por informações e intensificaram os interrogatórios. Em pouco tempo, algumas pessoas ligadas ao movimento foram identificadas. A partir daí, uma sequência de prisões começou a acontecer em Salvador. Os suspeitos eram levados para prestar depoimentos e muitas vezes eram pressionados a revelar nomes de outros participantes. Aos poucos, os investigadores conseguiram montar uma rede de envolvidos. O plano da revolta dos alfaiates foi descoberto antes mesmo de sair do papel. Ao todo, dezenas de pessoas foram presas e investigadas. Algumas conseguiram provar que tinham pouca participação ou acabaram recebendo penas mais leves, mas as principais lideranças não tiveram a mesma sorte. Os processos conduzidos pelas autoridades deixavam claro que a coroa portuguesa queria dar um exemplo. A intenção era impedir que qualquer outro grupo tivesse coragem de defender ideias semelhantes no futuro. Por isso, os julgamentos foram conduzidos com bastante rigor. Depois de meses de investigação, 4 homens foram considerados os principais responsáveis pelo movimento: João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, Lucas Dantas de Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. Eles foram condenados à pena de morte. No dia 8 de novembro de 1799, a sentença foi executada em praça pública, diante de uma grande multidão. O objetivo não era apenas eliminar os líderes da revolta, mas também intimidar toda a população de Salvador. Após a execução, seus corpos ainda sofreram outros tipos de punição. Partes deles foram expostas em locais públicos da cidade. Era uma prática utilizada pelas autoridades da época para transmitir uma mensagem clara: qualquer pessoa que desafiasse o domínio português poderia enfrentar o mesmo destino. Foi um desfecho extremamente duro. A coroa acreditava que espalhando o medo conseguiria impedir o surgimento de novos movimentos organizados. Mesmo com toda essa repressão, as ideias defendidas pelos participantes da revolta dos alfaiates não desapareceu. Muitos moradores continuaram refletindo sobre os temas, como liberdade, igualdade e justiça social. Um detalhe que chama bastante atenção é o perfil dos participantes. Diferentemente de movimentos organizados apenas por membros da elite, a revolta dos alfaiates teve uma forte presença de trabalhadores urbanos, soldados, artesãos e homens livres pobres. Além disso, contou com uma participação significativa de pessoas negras, muitas delas libertas. Isso fazia com que as reivindicações fossem muito além das questões políticas. Os participantes queriam mudanças concretas na vida da população. Defendiam melhores condições para quem trabalhava, maior igualdade entre as pessoas e o fim dos privilégios de quem beneficiava apenas uma pequena parcela da sociedade. Outro ponto importante era a defesa do fim da escravidão, em uma época em que o trabalho escravo sustentava boa parte da economia colonial. Essa proposta representava uma transformação enorme.
caso fosse colocada em prática, alteraria profundamente a estrutura econômica e social da colônia. Também defendiam maior liberdade econômica, redução da carga de imposto e uma administração que atendesse aos interesses dos moradores locais, e não apenas aos interesses da coroa portuguesa. Embora a revolta tenha sido descoberta antes de acontecer de forma organizada, ela revelou algo muito importante. Havia uma parcela da população que já não aceitava passivamente as condições impostas pelo governo colonial. Os panfletos espalhados pelas ruas mostravam que existia um desejo crescente de mudanças. Eles questionavam privilégios, denunciavam desigualdades e apresentavam propostas bastante ousadas para aquela época. A repressão conseguiu impedir a realização do movimento, mas não conseguiu apagar completamente aquelas ideias. Com o passar dos anos, os debates sobre liberdade, direitos e igualdades continuaram presentes na sociedade brasileira. Hoje a revolta dos alfaiates é lembrada justamente por reunir trabalhadores comuns que decidiram se organizar para defender mudanças profundas. Foi um movimento que expressou a insatisfação de diferentes setores da população e demonstrou que pessoas de diversas origens podiam se unir em torno de objetivos semelhantes. Estudar esse episódio também ajuda a entender como funcionava a sociedade colonial. A enorme desigualdade, os altos impostos, a concentração de privilégios e a falta de participação política criavam um ambiente de constantes tensões. A reação da coroa portuguesa mostra como qualquer tentativa de questionar a ordem estabelecida era tratada com extrema severidade. Prisões, julgamentos rigorosos e punições públicas eram utilizados para manter o controle sobre a população. Mesmo sem alcançar seus objetivos imediatos, a revolta dos alfaiates deixou um importante legado histórico. Ela revelou que as ideias de liberdade, igualdade e justiça social já circulavam entre diferentes grupos da população, que muitos estavam dispostos a lutar por essas transformações, mesmo correndo grandes riscos. E é exatamente por isso que esse episódio continua sendo tão estudado até hoje. Ele mostra como os trabalhadores, soldados, artesãos e pessoas comuns foram protagonistas de um movimento que defendia mudanças profundas para a sociedade em que vivia. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com quem também gosta de história e se inscreva no canal Mais 15 Minutos para acompanhar os próximos conteúdos. Eu sou o Márcio Alex e muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.